No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi garante a Philippa que a levará até Leon, mas a desconfiança paira no ar. Philippa, embora ansiosa para reencontrar o namorado, sente que a promessa de Mavi pode esconder segundas intenções. Enquanto isso, Iberê diz a Volney que Santiago pode ter provas contra Mavi. Viola comunica a todos que a Estrada Nova não passará na comunidade. Daniel, por sua vez, deduz que Mavi o prejudicou no trabalho e Michele, sempre ao seu lado, o apoia incondicionalmente, oferecendo palavras de conforto e incentivo. Ela sabe que Daniel é um bom profissional e que não merece ser alvo das manipulações de Mavi. Luma, percebendo o clima de tensão, alerta Philippa sobre Mavi. Ela a adverte para ter cuidado, pois Mavi pode não ser quem diz ser. Philippa, dividida entre a esperança de encontrar seu Rudá e o medo das intenções de Mavi, hesita, mas decide seguir em frente. Enquanto isso, Santiago, astuto como sempre, despista Volney, evitando que ele descubra seus planos. Santiago sabe que precisa agir com cautela, pois a situação está se tornando cada vez mais perigosa. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente para ver a parte final. Lady nota a mudança de Shirley, que parece distante. O relacionamento deles agora está ameaçado por segredos e desconfianças. Fátima, por outro lado, não gosta quando Diana fala sobre Gael. Ela se pergunta se ainda há espaço para o amor em sua vida, especialmente com tantas intrigas ao redor. Volney, sempre protetor, defende Fátima de Robson, que tenta menosprezá-la. Ele sabe que Fátima é uma mulher forte e merece respeito, e não deixará que ninguém a trate de forma desdenhosa. Nesse meio tempo, Mavi fica sabendo por Santiago que alguém procurou o pescador em seu nome, o que o deixa alarmado. Finalmente, Philippa chega ao abrigo, um lugar que deveria ser seguro, mas que agora parece carregado de incertezas. Com o coração acelerado, ela se pergunta se encontrará Leon e se poderá confiar em Mavi. O que deveria ser um reencontro cheio de amor e alegria, agora se transforma em um campo minado de emoções e verdades ocultas. Rod se torna, de maneira significativa, a peça-chave fundamental na transformação pessoal de Luma, demonstrando com clareza que ela ainda possui a capacidade de fazer o que é certo e de lutar com todas as suas forças contra as maldades e injustiças perpetradas por Mavi. Ele encoraja Luma a proteger Philippa e a expor as mentiras que Mavi espalha, despertando nela um lado heróico e corajoso que ninguém jamais havia esperado ver. Enquanto Mavi surta de raiva e frustração com a traição de Luma, a Patricinha começa a sentir algo diferente e intenso por Rhodes, percebendo que ele é a verdadeira inspiração que precisava para mudar completamente sua vida. Luma afirma com convicção: "Você conseguiu realizar algo que ninguém nunca fez antes, Rhodes. Você me fez acreditar que sou capaz de ser melhor e eu vou ser, custe o que custar, não importa o que aconteça." Logo após Rhodes sentir cada vez mais a necessidade urgente de ficar perto de Luma, ele caminha pelo resort com determinação, decidido a encontrá-la a qualquer custo. Quando finalmente consegue encontrá-la, ele a encara com uma expressão de preocupação genuína, tentando entender o que realmente está acontecendo com ela. Luma se vira ao ouvir os passos dele se aproximando. Rhodes pergunta diretamente por que ela decidiu voltar a morar com Mavi, acreditando que ela tivesse se afastado dele de maneira definitiva e irreversível. Com um olhar pesado e triste, Luma responde que não foi bem-vinda na comunidade e que, neste momento, não sabe o que fazer agora. Rhodes tenta animá-la e levantá-la, afirmando que ela precisa parar de se penalizar e se culpar, enquanto Luma expressa sua frustração e desespero, sentindo que tudo e todos estão contra ela, como se estivesse presa em um ciclo sem fim de dificuldades. Rhodes, ao perceber o desespero visível e intenso que Luma está sentindo naquele momento crítico,
decide dar um passo mais próximo dela. Com uma postura confiante e encorajadora, ele afirma categoricamente que ela é uma pessoa verdadeiramente incrível, repleta de potencial e força interior. Ele sugere, de maneira persuasiva, que Luma pode utilizar a proximidade que tem com Mavi como uma vantagem estratégica para finalmente acabar com ele de uma vez por todas, sem deixar espaço para dúvidas. Surpresa e um pouco impressionada com o otimismo contagiante de Rhodes, Luma sorri, sentindo uma onda de esperança, e revela que já tem uma ideia em mente para lidar com Mavi. Ela planeja usar a figura de Philippa como uma peça-chave para destruir o vilão. Rhodes, agora completamente interessado e envolvido na conversa, pergunta com curiosidade quem exatamente é essa Philippa. Luma então explica que Philippa foi uma namorada que Rudá teve durante uma viagem a Portugal e que, segundo rumores, ela está grávida dele. Mavi, por sua vez, planeja usar essa informação explosiva para arruinar completamente a vida de todos os envolvidos. Ao ouvir isso, Rhodes fica chocado, quase sem palavras, e afirma com firmeza que Luma precisa agir rapidamente para impedir Mavi de destruir o noivado de Viola e Rudá. Com determinação renovada, Luma confirma que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para derrubar Mavi. Rhodes, com um sorriso tranquilo e encorajador, diz a Luma que ela pode contar com seu apoio incondicional e juntos começam a traçar um plano detalhado sobre como enfrentar Mavi e suas intenções malignas. Luma sente um profundo alívio e uma nova confiança em sua missão, sabendo que não está sozinha nessa luta. Algum tempo depois, Philippa finalmente chega ao resort e Mavi a recebe com um sorriso largo e aparentemente amigável, conduzindo-a até a cobertura do local, onde a conversa rapidamente toma um rumo sombrio e manipulador. Mavi começa a envenenar a mente de Philippa contra Rudá e Viola, revelando que Rudá a abandonou grávida em Portugal, uma informação que, se mal utilizada, pode causar estragos irreparáveis na vida de todos os envolvidos. Philippa, visivelmente chocada e profundamente magoada, tenta processar as palavras de Mavi, que a atinge de forma direta. Quando Mavi afirma que Rudá está prestes a se casar, a raiva de Philippa cresce intensamente e ela decide que não vai ficar de braços cruzados, inerte diante da situação. Mavi, percebendo que agora tem o controle da situação, incentiva Philippa a armar um barraco, sugerindo que ela tome uma atitude drástica. Luma, ao chegar na cobertura, encontra Philippa sozinha e, preocupada, pergunta se ela é Philippa. Ao confirmar sua identidade, Luma revela que Mavi a trouxe para tentar ficar com o pai do seu filho, que está prestes a se casar com outra mulher. Luma questiona a confiança de Philippa em Mavi, alertando-a sobre suas verdadeiras intenções, que são muito duvidosas. Quando chegam à lona cultural, Rudá reconhece Philippa imediatamente e fica chocado ao saber que ela está grávida, o que muda a dinâmica entre eles. Luma revela que Mavi a localizou para usar contra eles, e Philippa, tocada pela revelação, se volta para Rudá, buscando apoio. O clima na lona cultural começa a se acalmar, mas todos sabem que ainda há muito a ser resolvido e decidido. Na cobertura, Mavi tenta manipular Philippa, mas ela se recusa a ser usada como um peão em seus planos. Mavi, furioso com a resistência de Luma, discute com ela, mas Luma se mantém firme em suas convicções. Philippa, ao lado de Luma, decide que também não vai ficar mais ali e planeja alugar um quarto de hotel para se afastar daquela situação tóxica. Luma encontra Rhodes fora do edifício, e eles trocam olhares profundos e significativos, percebendo que o que sentem um pelo outro é muito mais do que amizade, algo que vai além das palavras. À medida que Philippa, Luma e Rudá se confrontam com a verdade sobre Mavi e suas intenções manipuladoras, eles percebem que sua união é a chave para superar os desafios que enfrentam.
Felipa, agora mais forte, decide que não permitirá que Mavi controle seu destino. Com o apoio de Luma, que se torna uma amiga leal e uma aliada inestimável, e de Rudá, que se mostra disposto a lutar por sua família, Felipa encontra a coragem necessária para enfrentar o futuro. A revelação dos segredos de Mavi não apenas une as mulheres, mas também traz à tona a força que cada uma possui para lutar por seus desejos e direitos. Rudá, ao saber da gravidez, se compromete a proteger Felipa, decidindo confrontar Mavi e expor suas manipulações. Ele percebe que, para seguir em frente, precisa deixar para trás o passado e as sombras que Mavi lançou sobre suas vidas. Enquanto a tensão se intensifica na lona cultural, um novo começo se desenha para Felipa e Rudá. A comunicação aberta entre eles se torna essencial, e Felipa percebe que pode confiar em Rudá, o que fortalece ainda mais o vínculo entre os dois. Juntos, eles decidem que não permitirão que Mavi interfira em suas vidas e que lutarão por sua felicidade. Luma e Rhodes, por sua vez, descobrem que o que sentem um pelo outro é real e profundo. Após trocarem olhares significativos, eles se abrem sobre seus sentimentos e percebem que a amizade que construíram evoluiu para algo mais. A conexão entre eles se torna uma fonte de apoio e compreensão, e eles decidem explorar esse novo relacionamento com paciência e carinho, sabendo que ambos têm suas próprias batalhas a enfrentar. A história, marcada por traições e descobertas, culmina em um novo ciclo de esperança e renovação. A força das mulheres e a importância da verdade se tornam o alicerce para um futuro mais promissor. Felipa, Luma e Rudá, agora unidos, se comprometem a enfrentar quaisquer desafios que surgirem, cientes de que a verdadeira força reside na amizade, na lealdade e no amor. Com Mavi finalmente desmascarado, eles decidem que, em vez de se deixar abater pelas manipulações do passado, usarão suas experiências para crescer e se ajudar. Juntas, elas se tornam um exemplo de resiliência e empoderamento, inspirando outras pessoas ao seu redor a também lutar por seus direitos e a não se deixar enganar por aqueles que buscam controlá-las. Assim, a jornada de Felipa, Luma e Rudá se transforma em uma narrativa de superação e renovação, onde cada um encontra seu lugar e propósito, prontos para enfrentar o que o futuro lhes reserva, juntos e mais fortes do que nunca. Você acha que Rudá tem que ficar com Felipa ou Viola? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos da novela. Iberê está prestes a realizar algo que muitos considerariam impensável e, com isso, mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Em um ato totalmente inesperado e surpreendente, Iberê decide invadir o quarto de Mércia. Durante essa invasão, ele acaba encontrando um pendrive que contém uma gravação crucial, a qual incrimina Mavi de maneira contundente. Diante dessa descoberta, Iberê se vê diante da decisão mais difícil e desafiadora de toda a sua vida. Ele opta por ajudar Rudá a buscar justiça. Essa escolha não é fácil, e suas consequências podem ser imprevisíveis. Rudá e Viola ficam em estado de choque e espanto quando Iberê aparece diante deles com a prova que tanto buscavam e que poderia mudar tudo. O que parecia ser uma situação impossível começa a se desenrolar de maneira surpreendente, e o clima de tensão aumenta ainda mais quando a polícia decide invadir o resort com a intenção de dar um fim definitivo à impunidade que Mavi tem desfrutado. Agora Iberê, que se mostra mais firme e decidido do que nunca, encara o vilão de frente e declara com determinação: "Você ultrapassou todos os limites, Mavi. A justiça está aqui, e não há mais como voltar atrás." Esse momento decisivo deve ocorrer logo após Rudá ter uma conversa intensa e reveladora com Iberê, que pode mudar tudo. Após esse encontro, Iberê se encontra imerso em reflexões profundas sobre a briga que teve com Rudá. Ele se sente perdido em seus próprios pensamentos.
Uma mistura de frustração e confusão toma conta dele, pois sabe que precisa ajudar seu irmão, mas ao mesmo tempo teme que isso signifique trair Mavi. Com um suspiro profundo, ainda sem saber exatamente qual caminho seguir, Iberê decide que é hora de procurar Naum. Quando finalmente o encontra, Iberê, com uma expressão que revela sua preocupação, começa a desabafar sobre a situação complicada em que se encontra. Eu não aguento mais essa briga constante com Rudá. Essa situação está me consumindo por dentro e eu realmente não sei o que fazer. Sinto que preciso ajudar meu irmão, mas ao mesmo tempo, parece que estou traindo a confiança de Mavi. Naum, ouvindo atentamente as palavras de Iberê, coloca a mão sobre o queixo, demonstrando que está refletindo profundamente sobre a situação e responde com um tom firme e seguro. Iberê, por mais que Mavi seja meu filho, ele precisa arcar com as consequências de seus atos. Ele não pode continuar perseguindo Viola e você sabe muito bem disso. Iberê, com um olhar que demonstra dúvida e incerteza, balança a cabeça lentamente e comenta, visivelmente dividido entre seus sentimentos. Eu sei, mas estou tão perdido em meio a tudo isso. Não consigo mais concordar com o que Mavi está fazendo. No entanto, ele é meu amigo, Naum. Ele foi quem me ajudou em momentos difíceis e me deu tudo o que eu tenho hoje. Não sei como posso me afastar dessa situação complicada. Naum observa Iberê com seriedade e, com um tom firme, diz: se você sente essa angústia dentro de você, é porque você não é como ele. Você não está perdido como Mavi está. Está na hora de dar um basta nisso tudo. Você não pode continuar sendo cúmplice das ações dele. Sentindo o peso das palavras de Naum, Iberê suspira profundamente e, com a voz mais baixa e hesitante, pergunta: mas o que eu faço, Naum? Como posso parar tudo isso que está acontecendo? Naum se revolta com a situação, batendo a mão na mesa com força, o que ecoa na sala. O que Mavi está fazendo não tem mais limites. Está mais do que na hora de você dar um basta nisso, Iberê. Você precisa agir e parar Mavi antes que ele faça algo ainda mais terrível e irreversível. Iberê, sentindo a pressão aumentar e a responsabilidade pesando sobre seus ombros, olha para Naum com um semblante aflito e responde: mas o que eu faço, Naum? Como posso parar tudo isso? Estou tão confuso. Com um olhar decidido e firme, Naum se aproxima de Iberê, buscando transmitir confiança e clareza. Você sabe exatamente o que precisa fazer, Iberê. Pegue a gravação do Mavi matando Molina e entregue para Rudá. O pendrive com essa prova está com a Mércia. Essa é a única maneira de parar essa situação antes que seja tarde demais. Isso é o que você pode fazer para mostrar que não apoia mais as maldades de Mavi. Apesar do conselho de Naum, Iberê ainda se mostra hesitante, balançando a cabeça em dúvida. Naum, com um olhar incisivo e determinado, finaliza a conversa com firmeza. Se você está realmente cansado das maldades de Mavi, essa é a hora de agir. Faça o que tem que ser feito, Iberê. Iberê fica em silêncio, processando as palavras de Naum e sentindo o peso da decisão que está prestes a tomar. Ele respira fundo, tentando reunir a coragem necessária para agir, mas um conflito interno ainda o impede de dar o próximo passo. As dúvidas e as lembranças de sua amizade com Mavi o atormentam, criando uma batalha emocional dentro dele. Logo depois, Iberê retorna para a cobertura de Mavi, sua mente ainda cheia das palavras impactantes de Naum que ecoam em sua cabeça. Uma crise existencial o invade e ele se vê parado, olhando para o vazio, perdido em pensamentos, questionando suas próprias ações, sua lealdade a Mavi e as consequências de tudo o que fez até aqui. A pressão interna se torna quase insuportável. Ele tenta se controlar, fechando os olhos por um instante para buscar clareza. Respira fundo e diz para si mesmo, em um sussurro de determinação: eu preciso fazer o que é certo.
Não posso mais viver assim, sendo cúmplice de tudo o que Mavi faz. Eu vou fazer o que precisa ser feito para parar com isso de uma vez por todas. Ele se força a pensar nos próximos passos, mas sabe que será uma decisão difícil e arriscada, que pode mudar tudo para sempre. Enquanto isso, em outro lugar, Naum está na casa de Moema, tentando convencê-la a entender a situação de Iberê e a gravidade do que está acontecendo. Moema, com um olhar cético e uma expressão de desconfiança, escuta atentamente, mas logo responde com uma pergunta incisiva. Você realmente acredita que o Iber quer mudar? Ele não parece a pessoa que está disposta a abrir mão do que tem por causa de suas convicções. À medida que os dias passam, Iberê sente o peso da decisão que precisa tomar cada vez mais intensamente. A luta interna entre a lealdade a Mavi e a necessidade de fazer o que é certo se torna um fardo insuportável. Ele se vê refletindo sobre suas escolhas, lembrando-se dos momentos em que Mavi foi um amigo leal, mas também dos momentos em que essa lealdade o levou a se envolver em ações que ferem outros. A imagem de Viola, assustada e vulnerável, não sai de sua mente, e ele sabe que precisa agir antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Naum tenta convencer Moema da urgência da situação. Ele fala sobre a transformação que Iberê pode passar se decidir romper com o passado e se libertar da influência de Mavi. Moema, embora cética, começa a perceber que a luta de Iberê não é apenas uma questão de amizade, mas uma batalha moral que pode definir o futuro de todos os envolvidos. Ela reflete sobre suas próprias experiências e sobre como é fácil se deixar levar por amizades tóxicas, mesmo quando se sabe que o caminho é errado. Em um momento de clareza, Iberê decide que não pode mais viver na sombra de Mavi. Ele pega o pendrive que contém a gravação de Mavi matando Molina e sente um frio na barriga ao pensar nas consequências de sua decisão. Com o coração acelerado, ele se dirige à casa de Rudá, determinado a entregar a gravação e finalmente fazer a coisa certa. No caminho, ele revê sua vida, suas escolhas e as pessoas que ama, percebendo que a verdadeira amizade não é aquela que permite maldades, mas sim aquela que busca a verdade e a justiça. Quando Iberê chega à casa de Rudá, ele sente uma mistura de medo e alívio. Ao entregar o pendrive, ele finalmente se liberta do peso que carregava. Rudá, surpreso, percebe a gravidade da situação e promete agir. Iberê, por sua vez, sente que uma nova fase de sua vida está prestes a começar. Ele pode não ter certeza do que o futuro reserva, mas sabe que tomou a decisão certa. Enquanto isso, Naum e Moema observam a transformação de Iberê de longe. Moema, embora ainda com dúvidas, começa a acreditar que talvez Iberê realmente tenha a força necessária para mudar. Naum, por sua vez, sente um orgulho crescente do amigo, sabendo que a decisão de Iberê pode ser o primeiro passo para um caminho mais iluminado e verdadeiro. A história de Iberê e Mavi é um lembrete poderoso de que, às vezes, a verdadeira coragem está em se afastar de relacionamentos prejudiciais e em buscar a justiça, mesmo quando isso significa enfrentar aqueles que amamos. O caminho à frente pode ser desafiador, mas a liberdade e a integridade valem cada sacrifício. No final, o que realmente importa é a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando a decisão é difícil. E assim, Iberê se vê não apenas como um amigo, mas como um agente de mudança, pronto para enfrentar as consequências de suas ações e, finalmente, viver de acordo com seus princípios. Você acha que Mavi deve pagar por tudo que fez? Sim ou não? Coloque sua resposta nos comentários. Isis esconde um segredo aterrorizante. Ela foi responsável pela morte do filho de Berta. Essa tragédia foi parte de um plano cruel para que ela pudesse ficar com a herança da família. A ambição de Isis a transformou em uma personagem manipuladora e calculista, disposta a qualquer coisa para alcançar seus objetivos.
A relação entre Isis e Berta sempre foi complicada, mas agora se torna ainda mais tensa. Berta, que perdeu seu filho de forma trágica, não tem ideia de que sua nora está por trás da dor que a assola. Isis, por sua vez, vive com o peso de seu crime, mas sua ambição a cega, levando-a a considerar a possibilidade de eliminar Berta para garantir que sua verdadeira identidade e intenções nunca sejam reveladas. Com a chantagem de Lady Isis, vê uma oportunidade. Ela começa a arquitetar um plano para se livrar de Berta de uma vez por todas, acreditando que, se conseguir eliminar a matriarca, poderá assumir o controle total da herança e da família. Lady, ciente da tensão entre Isis e Berta, decide usar isso a seu favor. Ela se aproxima de Isis e diz: "Se você realmente quer se livrar de Berta, eu posso ajudar. Juntas, podemos garantir que nada a impeça de ter o que deseja." Essa proposta coloca Isis em uma posição ainda mais perigosa, onde a ambição e a traição se entrelaçam. À medida que a trama se desenrola, a tensão entre os personagens aumenta. Berta, começando a suspeitar de que algo está errado, decide investigar a fundo a vida de Isis. Ela não descarta a possibilidade de que sua nora possa estar envolvida em algo sinistro. Em um momento de desespero, Berta confronta Isis, exigindo saber a verdade sobre o que realmente aconteceu com seu filho. "Eu sei que você sabe mais do que está dizendo. Eu não vou descansar até descobrir a verdade", grita Berta, revelando a determinação de uma mãe que busca justiça. Antes de continuar, clique no botão de gostei e se inscreva no canal para receber mais vídeos da novela. A situação atinge um ponto crítico quando Berta descobre evidências que ligam Isis à morte de seu filho. Em um confronto dramático, Berta se vê cara a cara com Isis, disposta a lutar pela verdade e pela memória de seu filho. "Você me tirou tudo! Agora eu vou fazer com que você pague por isso!", declara Berta, cheia de raiva e dor. Com o cerco se fechando, Isis se vê em uma encruzilhada. Ela pode optar por confessar seus crimes e enfrentar as consequências, ou seguir em frente com seu plano sombrio de eliminar Berta. Essa decisão não apenas afetará sua vida, mas também impactará todos ao seu redor, incluindo Evelyn, Tomás e Lady. Com os segredos de Isis e a busca de Berta por justiça, a narrativa se torna um jogo perigoso de poder e manipulação. O desenrolar desses conflitos promete trazer reviravoltas emocionais e um clímax que poderá mudar o destino de todos os personagens envolvidos. A tensão está no ar, e as consequências das ações de cada um deles estão prestes a se revelar de maneira explosiva. As consequências das ações de Isis e Lady finalmente começam a se manifestar. O clima de tensão e desconfiança que permeou as relações familiares culmina em um desfecho inesperado e dramático. Após o confronto entre Berta e Isis, onde a verdade sobre a morte do filho de Berta é revelada, a situação se torna insustentável para Isis. O peso da culpa e as evidências que a ligam ao crime tornam impossível sua fuga da justiça. Berta, determinada a buscar justiça, decide levar o caso às autoridades, apresentando provas contundentes que incriminam Isis. Em um momento de desespero, Isis tenta justificar suas ações, alegando que tudo foi feito por amor e ambição. No entanto, suas palavras caem em ouvidos surdos, pois a dor de Berta é profunda e irreparável. A revelação de sua verdadeira natureza e suas intenções sombrias não deixam espaço para perdão. A polícia, acionada por Berta, chega ao local e prende Isis, que se vê encurralada e sem saída. Enquanto isso, Lady, que sempre esteve nas sombras, manipulando os eventos, também é pega em sua própria teia de mentiras. Suas tentativas de chantagear Isis e controlar a situação a tornam uma cúmplice direta dos crimes de Isis. Com a prisão de Isis, a atenção se volta para Lady, que não pode escapar das consequências de suas ações.
As investigações revelam que Lady estava ciente dos planos de Isis e até mesmo incentivou. Isso a coloca em uma posição vulnerável, e a polícia não hesita em prendê-la também, sendo levada sob custódia, simbolizando o fim de suas manipulações e traições. A prisão de Isis e Lady traz um misto de alívio e tristeza para a família. Berta, embora satisfeita por finalmente ter justiça, sente o peso da perda e da dor que essas revelações trouxeram. O futuro da família agora está em reconstrução, e a luta pela verdade e pela redenção se torna um novo capítulo em suas vidas. Com a prisão de Isis e Lady, Tomás e Evelyn têm a oportunidade de reavaliar seu relacionamento e reconstruir a confiança que foi abalada. Eles reconhecem que, apesar das dificuldades, o amor e a compreensão são fundamentais para seguir em frente. A família, agora livre das sombras do passado, começa a curar suas feridas e a buscar um novo começo. A novela se desenrola em um emaranhado de segredos, traições e ambições, onde cada personagem enfrenta seus demônios internos e suas escolhas têm consequências profundas. A revelação da verdadeira paternidade do bebê de Evelyn e a complexa relação entre Isis e Berta adicionam camadas de tensão que culminam em um clímax emocional. A busca de Berta pela verdade sobre a morte de seu filho revela a força de uma mãe em luto, disposta a enfrentar qualquer obstáculo para descobrir o que realmente aconteceu. Sua determinação em confrontar Isis demonstra que, mesmo nas situações mais sombrias, o amor e a justiça podem prevalecer. Berta representa a esperança de que a verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser revelada. Essa busca não apenas a leva a confrontar Isis, mas também a questionar suas próprias crenças sobre família, lealdade e perdão. Isis, por outro lado, é um exemplo da corrupção que a ambição desmedida pode causar. Sua escolha de eliminar seu próprio marido para garantir a herança a transforma em uma vilã trágica, cuja falta de moralidade a leva a um caminho de autodestruição. A pressão de Lady, que busca manipular Isis para seus próprios interesses, apenas intensifica sua luta interna. O dilema de Isis entre continuar em sua jornada obscura ou buscar redenção se torna um ponto central da narrativa. Sua trajetória serve como um alerta sobre os perigos de se deixar levar por desejos egoístas, mostrando que as consequências podem ser devastadoras não apenas para os outros, mas também para si mesma. A relação entre Tomás e Evelyn também é profundamente afetada por essas revelações. A confiança entre eles, já abalada pela descoberta da paternidade do bebê, é testada ainda mais quando Evelyn se vê em meio a um turbilhão de emoções. Tomás, lutando para entender a situação, enfrenta um dilema moral: perdoar ou seguir em frente. A conexão entre os dois é um reflexo das complexidades do amor, onde a traição pode ser um catalisador para a destruição, mas também para a reconstrução. A capacidade de ambos de se perdoar e encontrar um caminho juntos será crucial para o futuro de sua família. Lady, como manipuladora central, representa a figura de antagonista. Sua chantagem e manipulação não apenas ameaçam a estabilidade de Evelyn e Tomás, mas também colocam Isis em uma posição vulnerável. A dinâmica entre Lady e os outros personagens ilustra como a manipulação pode corroer as relações e criar um ambiente de desconfiança e medo. O impacto de suas ações se estende muito além de suas intenções, mostrando que o desejo de controle pode resultar em consequências imprevistas e trágicas. À medida que a história avança para o clímax, a tensão entre os personagens atinge seu ápice. O confronto entre Berta e Isis não é apenas uma batalha pessoal, mas uma luta entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. O resultado desse embate terá repercussões que ressoarão por toda a família, mudando para sempre suas vidas. O que está em jogo é mais do que apenas a herança.
é a própria essência da família e a busca por redenção. Mania de Você nos leva a refletir sobre as complexidades das relações humanas, o peso das escolhas que fazemos e a busca incessante pela verdade. Cada personagem, com suas falhas e virtudes, nos lembra que a vida é repleta de nuances e que, mesmo nas situações mais sombrias, a possibilidade de redenção e reconciliação sempre existe. A história nos ensina que o amor, mesmo quando testado, pode ser uma força poderosa para a cura e a transformação. O futuro dos personagens permanece incerto, mas a coragem de Berta, a luta de Evelyn e as consequências das escolhas de Isis prometem moldar um desfecho que não apenas resolverá os conflitos, mas também proporcionará uma nova perspectiva sobre o que significa ser uma família. A luta pela verdade, o perdão e a capacidade de amar, apesar das adversidades, são os verdadeiros temas que ressoam nesta narrativa rica e envolvente. Robson tenta de todas as formas possíveis sabotar a relação de Fátima com seu admirador secreto. Ele se sente ameaçado e profundamente enraivecido ao perceber que alguém realmente está apaixonado por sua esposa. O Crápula, em um ato desesperado de controle, tenta manipular a situação ao seu favor, fazendo parecer que todos os presentes e flores que Fátima recebe são, na verdade, de sua autoria. O objetivo de Robson é humilhar Fátima na frente do admirador, mas o confronto entre os dois acaba tomando um rumo completamente inesperado e explosivo. Fátima vai até a casa de sua amiga Diana, que sempre foi um apoio em sua vida, e revela que não aguenta mais viver com o monstro que é seu marido. Ela compartilha toda a dor e revolta que sente por ter sido maltratada por tanto tempo e decide que não permitirá mais ser tratada dessa forma degradante e humilhante. Fátima está determinada a mudar sua vida e a buscar a felicidade que merece, e essa conversa com Diana se torna um ponto de virada crucial em sua jornada de autodescoberta e empoderamento. Gael começa a demonstrar um interesse genuíno e sincero por ela. Embora tenha receio de se declarar devido à sua posição social e ao medo do que isso pode representar, ele nutre sentimentos profundos e verdadeiros por Fátima. Gael observa o sofrimento de Fátima e deseja ajudá-la a encontrar a felicidade que tanto merece. Sua presença se torna um alicerce emocional para Fátima, que começa a perceber que existe uma vida além do tormento que vivia com Robson. Com o passar do tempo, Fátima percebe que precisa tomar uma decisão definitiva sobre sua vida. Ela começa a refletir sobre suas prioridades e sobre o que realmente deseja para o futuro. A amizade com Gael se torna cada vez mais profunda, e ela se sente mais forte e confiante ao seu lado. Fátima entende que merece ser tratada com respeito e amor, e que não deve aceitar menos do que isso. Essa nova percepção a impulsiona a buscar a liberdade e a felicidade que sempre desejou. Robson, em um acesso de raiva e ciúmes, confronta Fátima e Gael em um momento íntimo entre os dois. Ele tenta desestabilizá-los, mas Fátima, agora mais forte e decidida, se recusa a voltar ao estado de submissão que costumava aceitar. Em um ato de coragem, ela se posiciona contra Robson, afirmando que não permitirá mais que ele controle sua vida. Essa cena é um divisor de águas, onde Fátima finalmente se liberta das correntes do passado e abraça seu futuro. Em um momento de intensa reviravolta na trama, Robson, ainda consumido por ciúmes e insegurança, decide investigar a vida de Fátima. Ele não suporta a ideia de que ela possa estar se aproximando de Gael e, em uma noite fatídica, resolve voltar para casa mais cedo do que o habitual. O que ele encontra ao chegar é um choque absoluto. Fátima está na cama com Gael, ambos envolvidos em um momento íntimo que revela o amor e a conexão que floresceram entre eles. A cena é carregada de emoção e tensão. Robson, ao abrir a porta do quarto, é tomado por uma onda de raiva e traição.
O olhar de Fátima, que antes estava cheio de amor e liberdade, se transforma em um misto de surpresa e medo ao ver o marido. Gael, por sua vez, rapidamente se levanta, tentando proteger Fátima e confrontar Robson. A atmosfera torna-se elétrica e o clima de tensão é palpável. Robson, em um acesso de fúria, começa a gritar e a acusar Fátima de traição, tentando desestabilizar a relação que ela construiu com Gael. Suas palavras são carregadas de ressentimento e dor, enquanto ele tenta reverter a situação a seu favor, apelando para o passado e as promessas que fizeram um ao outro. Como você pôde fazer isso comigo, Fátima? Eu te dei tudo. Você é uma traidora. Ele brada, sua voz ecoando pela casa. Fátima, no entanto, não se deixa abalar. Ela se levanta, enfrentando Robson com uma nova determinação. Eu não sou mais a mulher que você conhecia. Eu não vou mais aceitar suas ofensas e seu controle. Você me tratou como um objeto e eu mereço ser feliz. Ela responde, sua voz firme e cheia de convicção. Essa é a culminação de sua jornada de autodescoberta, onde ela finalmente se posiciona contra o abusador que foi seu marido. Gael, percebendo a gravidade da situação, também se coloca entre Fátima e Robson, defendendo-a. Ela merece ser feliz, Robson. Você não pode continuar a machucá-la. É hora de você entender que esse ciclo de abuso precisa acabar. Ele declara, sua voz ressoando com sinceridade e coragem. A tensão entre os três personagens atinge um ponto crítico, onde as emoções estão à flor da pele e cada palavra pode mudar o rumo da história. O confronto se torna um divisor de águas para todos os envolvidos. Robson, cercado pela realidade de suas ações e pelo amor que Fátima encontrou em Gael, se vê em uma posição vulnerável. A cena não é apenas um confronto físico, mas uma batalha emocional, onde cada um deles luta por sua verdade. Fátima, finalmente livre das amarras do passado, se recusa a voltar a ser quem era, e essa decisão marca o fim de uma era de submissão. Esse momento decisivo não apenas redefine a dinâmica entre Fátima, Robson e Gael, mas também simboliza a luta de Fátima por sua liberdade e felicidade. Ela escolhe o amor verdadeiro, aquele que a respeita e a valoriza, e essa escolha a fortalece, mostrando que, apesar das adversidades, é possível reconstruir a própria vida e encontrar a verdadeira felicidade. A narrativa de Fátima, Robson e Gael é uma representação poderosa e tocante das complexidades das relações humanas, especialmente quando envolvem amor, ciúmes e abuso emocional. Fátima, inicialmente presa em um casamento tóxico, vive um ciclo interminável de humilhações e desrespeito, que a consome lentamente. Sua jornada é um reflexo da luta de muitas mulheres que, por medo ou insegurança, permanecem em relacionamentos prejudiciais, acreditando que não merecem mais do que o que têm. No entanto, a história de Fátima também é uma celebração da força e da resiliência femininas. Ao longo do enredo, ela passa por uma transformação significativa. O ponto de virada ocorre quando ela se recusa a aceitar o tratamento degradante de Robson e, em um ato de coragem, decide que é hora de reivindicar sua dignidade. O momento em que Fátima se levanta contra Robson e expressa sua raiva é emblemático. É como se uma luz se acendesse dentro dela, permitindo que ela enxergasse seu valor e a vida que merece. Essa explosão de emoções não é apenas um desabafo, mas sim um grito de liberdade que ecoa em sua alma. A relação com Gael surge como um alicerce de apoio e esperança. Ele representa a possibilidade de um amor saudável e respeitoso, algo que Fátima nunca experimentou plenamente. A amizade deles se desenvolve lentamente, mostrando que o amor verdadeiro não precisa ser apressado, mas sim cultivado com paciência e carinho. Gael, com seu interesse genuíno e respeito por Fátima, torna-se uma figura crucial em sua jornada de autodescoberta. Ele a encoraja a se libertar das correntes do passado e a sonhar com um futuro mais brilhante, onde ela possa ser feliz e realizada.
A tensão entre Fátima e Robson atinge seu clímax em momentos de confrontos intensos, onde Fátima finalmente se afirma. Essa dinâmica não apenas destaca a luta interna de Fátima, mas também expõe a fragilidade de Robson, que, em sua tentativa de controle, revela suas próprias inseguranças. O desenrolar da história ilustra como a possessividade e o ciúme podem corroer uma relação, transformando o amor em uma prisão emocional. Além disso, a narrativa aborda temas universais como a busca pela identidade, a importância da amizade e a necessidade de se libertar de relacionamentos abusivos. Fátima não é apenas uma vítima. Ela é uma sobrevivente que aprende a se valorizar e a buscar o que realmente deseja. Sua jornada inspira outras mulheres a se levantarem e a lutarem pelo que merecem, mostrando que a mudança é possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao final, a história de Fátima, Robson e Gael se torna um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de transformação. Fátima, ao se libertar de Robson, não apenas encontra um novo amor em Gael, mas também descobre um amor próprio que a empodera. Essa conclusão ressoa com a mensagem de que todos merecem ser tratados com respeito e dignidade, e que é possível reescrever a própria história, mesmo após experiências dolorosas. Assim, a jornada de Fátima é um convite à reflexão sobre as relações que mantemos e sobre a importância de buscar um amor que nos eleve, em vez de nos diminuir. Através de sua trajetória, somos lembrados de que a verdadeira felicidade começa dentro de nós e que, com coragem e determinação, podemos conquistar a vida que sempre sonhamos. Viola, que parecia estar pronta para o dia mais importante de sua vida, surpreende a todos ao deixar Rudá esperando no altar. A decisão de abandonar o casamento é impulsionada por dúvidas e inseguranças que estavam escondidas em seu coração. Porém, o que ninguém esperava era que essa escolha a colocaria em uma jornada perigosa e inesperada. Após abandonar a cerimônia, Viola foge para a mata, buscando um momento de solidão. Porém, a situação toma um rumo trágico quando ela escorrega e cai em uma ribanceira. Ferida e desorientada, ela é resgatada por Mavi. Em vez de levá-la de volta para casa, ele decide mantê-la presa em um bunker escondido, onde antes Mércia também foi mantida refém. No bunker, Mavi não só aprisiona Viola, como também a submete a uma série de medicamentos que alteram seu estado mental. Ele a convence de que Rudá é um homem perigoso, capaz de crimes terríveis. Enquanto isso, todos em volta estão desesperados para encontrar a jovem desaparecida, especialmente Rudá, que sente culpa e responsabilidade pelo que aconteceu. Enquanto isso, o drama continua fora do bunker. Filipa, uma fisioterapeuta portuguesa, chega ao Brasil trazendo uma bomba. Ela está grávida de Rudá. Com a ajuda de Mavi, Filipa descobre o paradeiro do pescador e decide confrontá-lo no dia do casamento. Durante a cerimônia, ela invade o local e acusa Rudá de tê-la abandonado grávida em Portugal. A revelação causa um escândalo, deixando todos em choque, especialmente Viola, que estava prestes a se casar com ele. Após muito esforço, Rudá finalmente descobre o paradeiro de Viola com a ajuda de Luma. Eles invadem o bunker, mas o reencontro entre o casal não é nada como Rudá esperava. Ainda sob efeito dos medicamentos administrados por Mavi, Viola reage com hostilidade e o acusa de traição. Me deixa em paz. Eu não mereço ajuda. Eu não valho nada. Eu sou uma mentira. Eu roubei a Luma. Não confunde minha cabeça, eu sou um blefe. Todo mundo me odeia, grita Viola, visivelmente abalada e confusa. Rudá tenta explicar que tudo aquilo é manipulação de Mavi, mas ela continua o atacando verbalmente. Eu sei quem você é, o Mavi me falou. Você é um bandido, matou gente, eu tenho medo de você. Você vai ter um filho com outra mulher, sua mulher lá de Portugal. Ela veio aqui, ela tá grávida. Você nunca pensou em mim. Vai embora, vai ficar com ela, me deixa em paz. Esbraveja Viola, deixando Rudá devastado.
O desespero de Rudá em salvar Viola culmina em um confronto físico com Mavi. Durante a briga, os dois trocam socos violentos enquanto Viola assiste, confusa e com medo. Mavi, percebendo que pode perder o controle da situação, chama seus seguranças para retirar Rudá à força do local. Com Viola ainda sob os efeitos dos medicamentos e profundamente magoada com as revelações, Rudá enfrenta um dilema: continuar lutando para salvá-la ou aceitar que talvez tenha perdido o amor de sua vida. Enquanto isso, Mavi continua manipulando a situação, mantendo Viola como uma peça de seu plano maior. Depois de ser resgatada por Rudá e reagir com hostilidade, Viola entra em uma nova fase de sua jornada. Mesmo diante de sua recusa em aceitá-lo, Rudá se recusa a desistir e busca maneiras de provar seu amor e inocência. A batalha agora não é apenas para libertar Viola do bunker, mas também de suas próprias inseguranças e da manipulação de Mavi. Rudá percebe que a única maneira de salvar Viola e restaurar sua confiança é desmascarar Mavi de uma vez por todas. Ele decide investigar o hacker a fundo, com a ajuda de Luma e Iberê. Os três formam uma aliança inesperada, combinando os conhecimentos de Luma sobre o resort e a experiência de Iberê para infiltrar-se nos negócios escusos de Mavi. Durante a investigação, eles descobrem que Mavi não apenas manipulou Viola, mas também está envolvido em uma rede de crimes internacionais, incluindo lavagem de dinheiro e chantagem. Rudá percebe que derrotar Mavi não será fácil, mas está disposto a arriscar tudo para proteger Viola e limpar seu nome. Enquanto isso, Philippa não desiste de Rudá. Mesmo após o confronto no dia do casamento, a portuguesa permanece no Brasil, decidida a lutar por seus direitos e pelo futuro de seu filho. Ela busca apoio legal para forçar Rudá a reconhecer a paternidade e a oferecer suporte à criança.